Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que eu ouvi há muito tempo do pastor Lisânias, Vivendo Além dos Sonhos Sufocados. Eu me lembrei deste estudo porque eu estava recentemente pensando numa jovem que tive a felicidade de ser o seu pastor por 3 anos. Essa jovem teve a sua vida arrancada num acidente de carro, alguns dias depois de ter se casado. Ela e seu marido estavam indo até a casa de sua mãe para buscar os presentes ainda do casamento. O que fazer quando os sonhos são abortados, interrompidos? Um casamento sonhado, muitas vezes por 3 anos, 4 anos, se desfaz por causa de um acidente. Poucos dias depois da cerimônia religiosa, quando os recém-casados ainda estavam vivendo a lua de mel, sonhos são abortados e interrompidos quando um filho, criado muitas vezes no caminho do Senhor, e quando chega a sua adolescência, a sua juventude, se posiciona contra tudo que é bíblico, porque eles querem viver uma vida segundo seus caminhos e não os caminhos de Deus. Os pais têm os seus sonhos quebrados, abortados, interrompidos pela escolha errada de seus filhos, após terem gastado muitas vezes tanto tempo ensinando-os no caminho certo. Sonhos são interrompidos quando o marido chega em casa e encontra sua esposa estuprada por um ladrão. Quando um casamento tão sonhado, planejado, termina num divórcio inconsequente. Quando uma carreira profissional é estragada por causa de uma avaliação preconceituosa de um chefe, muitas vezes inseguro. Sonhos são interrompidos, abortados. Diante dessas situações terríveis, essas pessoas que têm seu sonho arrancado, abortado, interrompido, elas podem fazer 2 escolhas. Uma é: eu desisto de Deus e da vida. A outra é: eu sei em quem tenho crido. Mas mesmo escolhendo a opção correta, elas com certeza esperavam Deus solucionar os problemas e, se possível, evitar toda aquela dor, toda a tragédia, o sonho abortado. Suas expectativas, com certeza, era que Deus operasse um milagre e tudo fosse solucionado instantaneamente. E quando olhamos para Deus e o temos como nosso melhor amigo, e sabendo que Deus tem o poder para fazer isso, a nossa expectativa é sempre que Deus haja dessa forma, como nosso grande amigo, impedindo que os sonhos sejam abortados, arrancados de maneira trágica do nosso viver. E quando nosso grande amigo não age como nós esperamos, não responde da forma como esperamos, será que nesse momento nós o tiramos do topo da nossa lista de melhores amigos? Quando Deus não nos responde da forma como sonhamos, quando temos nossos sonhos então sufocados, abortados, você já parou para pensar que talvez Deus esteja querendo dar um novo sonho para você? O livro de Ruth, ele descreve uma história de amor entre Ruth e Boaz. Nessa história, Deus demonstra seu amor e cuidado para com a Ruth, mesmo não sendo ela israelita. Mas a história também mostra o amor de Deus e Noemi. O livro narra a história de uma pessoa
que teve os seus sonhos sufocados. E como Deus usou os sonhos sufocados de Noemi para dar a ela um sonho maior, um sonho mais sublime, que a levou a se deliciar na presença de Deus, apesar das circunstâncias que afetaram a vida dela e que possivelmente marcaram a vida dela até o último dia. O grande sonho de Noemi era ter uma família inteira e satisfazer-se com todos os benefícios que isso pudesse trazer para ela. Em Ruth, capítulo 1, no verso 1 e 2, nós percebemos que o sonho de Noemi era sobreviver com sua família. Por isso eles saíram da terra de Canaã. Em Ruth, no capítulo 1, verso 3, nós vamos perceber que Elimeleque, que era o seu esposo, Elimeleque significa meu Deus é rei, faleceu. Eli acaba de ter o sonho do seu casamento abortado pela morte trágica do seu esposo. E se continuarmos a leitura destes versos, no verso 5, vai dizer que Malom e Quilion, filhos de Noemi, também vieram a morrer. Agora, Noemi perdeu seu esposo, seu sonho conjugal de passar o resto de sua vida ao lado do seu marido é abortado, é arrancado tragicamente da sua história. E possivelmente Noemi começa a tentar a viver projetando um novo sonho em cima agora de Malom e Quilion, do cuidar dos filhos que já estavam então casados. Mas Deus permite que Malom e Quilion também sejam arrancados de Noemi. Qual não deve ser a dor dessa viúva que agora perde também os filhos? Numa época que a mulher não trabalhava, ela era sustentada pelo homem. Uma viúva agora poderia ser sustentada pelos filhos, mas agora nem filhos ela tinha mais. Com certeza, quando a família de Noemi foi destruída, ela ficou sem chão. Noemi tinha a felicidade em uma única coisa, na família. Mas Deus tinha sonhos maiores para Noemi. Ao olhar para a história de Noemi, podemos perceber que para que Noemi pudesse viver um novo sonho, foi necessário Deus usar o sofrimento e abortar o sonho que ela possuía de construir uma família linda com Elimeleque e seus 2 filhos. Contudo, ainda sem saber, Deus estava usando aquele sofrimento para o bem de Noemi, para o bem de toda a nação de Israel. Sem Noemi perceber, Deus armou um tremendo esquema que no fim da história, Noemi termina cheia de vida, saudável e feliz. Mas durante o período da história, Noemi não conseguia perceber o que estava sendo feito. E ela vivia tão somente aquelas circunstâncias. E por isso ela pede para que fosse chamada de Mara, que significa amarga. Porque era assim que ela se sentia, ter perdido seu esposo e ter perdido os 2 filhos. Mas como que Deus fez, para pegar essa mulher que se sentia amarga, que tinha seu sonho abortado, que sentia sua vida agora destruída, para transformar numa mulher agradável, cheia de vida? Deus levantou para Noemi uma amiga, que se chamava Ruth. Ruth era a nora de Noemi, mas também uma grande amiga de Noemi. Bom, Deus também controlou durante esse processo o tempo. Deus produziu fome
na terra de Canaã, o que fez com que Noemi e sua família se deslocassem para a terra de Moab, aonde Noemi então veio a conhecer Ruth. Com a morte do seu esposo e dos filhos, Noemi decide então agora voltar para Israel. Porque na terra de Moab, sendo ela viúva, ela não tinha sequer esperança de se manter viva. Então ela volta para Israel, para a terra dos seus pais. E aí Deus levanta um resgatador, um homem chamado Boaz. Bom, eu quero falar de como Deus tirou os empecilhos para os sonhos de Noemi, a fim de que ela pudesse se conectar aos sonhos de Deus. E posso te afirmar ainda que Deus deu a Noemi sonhos maiores do que ela poderia sonhar. Talvez você tenha tido sonhos abortados e ainda está preso a esses sonhos. Sonhos que foram arrancados da sua vida de maneira trágica. Eu quero dizer para você que Deus tem um sonho novo para você. Um sonho maior do que aquele que você tinha. De melhor qualidade do que você já poderia ter sonhado. Como que Deus nos acorda para os melhores sonhos que Ele tem para nós? Para nos acordar para os sonhos dEle, Deus leva-nos por caminhos imprevisíveis. É interessante, né? Noemi já não sonhava mais com família. Entretanto, Deus fez com que Noemi voltasse a sonhar com a família. Ruth, ao voltar com Noemi, já começou um processo novo. Para Noemi, ela já não estava mais sozinha. E Noemi foi então atrás daquele que poderia ser o resgatador dela. É interessante que Noemi voltou e percebeu que Deus era o seu resgatador. Ela voltou a sonhar quando ela percebe que Ruth poderia ter uma família, mesmo sendo ela uma moabita. E ela usa uma estratégia estranha para nós. Noemi pede que Ruth vá seduzir Boaz, porque ela percebe que Deus já estava começando algo. E ela entendeu o que Deus queria fazer. E o que Ruth faz para seduzir Boaz não era um escândalo. Ela oferece a Boaz, mas com respeito. Algo que era comum para a cultura daquele tempo. Por que Noemi pede para que Ruth fosse bem vestida, preparada para poder se apresentar diante de Boaz? Porque quem sonha não fica prostrado. Quem sonha coloca as melhores vestes e vai à luta. Então nós percebemos que Noemi já estava novamente sonhando. E quero aqui dizer que o que Ruth fez, eu quero deixar muito claro, foi algo digno. Não podemos achar que porque estamos correndo atrás de um sonho, os fins justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Nós não podemos esconder nesse ditado popular para alcançar nossos sonhos de qualquer maneira. Devemos agir sempre com temor a Deus, honrando a Deus. A atitude graciosa de Boaz para com a Ruth foi algo também divino. Deus gerou no coração de Ruth e de Boaz o amor um pelo outro. Deus planejou esse encontro. Boaz não se intimidou com a ação de Ruth, porque era algo que ele compreendia dentro da sua cultura. Ruth fez aquilo que Noemi
lhe disse para fazer, porque Noemi sabia como deveria agir dentro da cultura israelita. E Boaz prometeu casar-se com ela. Prometeu resolver o empecilho, porque antes de Boaz havia um outro resgatador, que tinha uma preferência, conforme a lei daquela época, para adquirir os bens de Elimeleque. E uma vez acertado aqui, Boaz então paga o preço do resgate por Ruth. Como é que você está esperando que Deus transforme seus sonhos sufocados? Você está ditando para Deus a forma, ou você pode esperar Deus escolher o processo dele? Você tem paciência para esperar Deus escolher o caminho e te orientar? Noemi voltou para a terra dela. Entendeu o que Deus estava fazendo. Então orientou Ruth a fazer e dar os passos conforme aquilo que Deus estava mostrando. Percebe? Não é colocar o carro na frente de Deus e ajudar Deus. É você caminhar em conexão com Deus. Boaz, ele é uma boa ilustração do Senhor Jesus em nossas vidas. Ele era o resgatador da família de Noemi. Jesus pagou o preço para que nossas vidas pudessem ser resgatadas. Satanás tinha o direito sobre nós, mas a dívida foi paga. Somos livres para viver ao lado de nosso Senhor. Portanto, podemos sonhar novamente. E é interessante que Deus resolveu então um empecilho para o sonho de Noemi. A graça de Deus revelou na forma como Boaz agiu. Boaz não tinha que comprar as terras de Noemi. Existia um resgatador antes dele. Ele não tinha que resgatar Ruth, mas Noemi. Ruth veio como consequência do resgate de Noemi, uma vez que era sua nora e já não tinha mais marido. O resgatador teria agora que sustentar Noemi e Ruth e ter com Ruth filhos, para que estes pudessem dar continuidade à descendência de Noemi. Dessa forma, a terra permaneceria como herança de Elimeleque. E a graça de Deus tirou do caminho de Noemi um homem que não amaria Ruth, mas colocou um homem que se apaixonou por ela, Boaz. Veja como Deus cuida, como Deus age, como Deus intervém na história para gerar um novo sonho a Noemi. O parente próximo não quis resgatar a terra quando viu que Ruth viria junto e que ele teria agora que sustentar a Ruth, dar filhos para Ruth, para que Ruth então pudesse dar continuidade à descendente de Elimeleque. Ele pensou, eu vou investir e não vou ganhar nada. Mas Boaz, Deus colocou amor no coração de Boaz por Ruth. Quando Deus está no controle, somente os que Ele quer têm olhos para o que Ele quer. Percebe? O resgatador primário não viu a virtude de Ruth. Deus abriu os olhos de Boaz para que ele visse. Porque ele era o escolhido de Deus para resgatar Noemi e Ruth. Qual sonho seu que está sufocado? Você crê que Deus pode lhe dar um novo sonho? Veja, Deus não ressuscitou Elimeleque, nem os filhos de Noemi. Mas no silêncio Deus trabalhou para dar a Noemi a possibilidade de sonhar novamente. Vejamos o desfecho dessa história. Como é que Deus encerrou essa história de amor com Noemi? Né? Como que Deus pode em nossa vida nos levar a sonhar de novo? Deus nos leva a sonhar os sonhos dele, quando os nossos são sufocados. O filho de Boaz e Ruth tinha a ver com o sonho de Deus para Noemi. O filho de Boaz e Ruth seria o resgatador de Noemi.
É o resgatador de esperança, um sinal vivo da atuação de Deus. O resgatador da dignidade, não mais uma Mara, mas uma verdadeira Noemi, agradável, cheia de vida. O resgatador da experiência pessoal com Deus, o Senhor. Por que isso? Porque o filho de Boaz e Ruth significava a continuidade de Elimeleque, da sua herança, da sua família. A continuidade, o retorno, o novo nascimento da família para Noemi. Noemi havia tirado, possivelmente, Deus do topo de seus melhores amigos. Mas Deus nunca tirou Noemi da primeira linha da lista de seus amigos. Bendito seja o Senhor, que é grande misericórdia. O nome do filho de Boaz e Ruth é Obed, significa servo. Obed foi dado por Deus. E eu não estou dizendo que Quilion e Malom não tenham sido dados por Deus. Mas Obed, ele foi fruto direto de uma intervenção especial de Deus na vida de Noemi e de Ruth. Noemi agora ela era mais feliz que antes. As amigas que no passado saudavam ela como Mara, amarga, por causa da sua tristeza, agora olhavam para ela e a chamavam de Noemi, porque ela era agradável. Sua felicidade transbordava, porque ela viu renascer sua família. E a descendência agora de Boaz e de Ruth trazia algo de especial. Noemi abraçou aquele que afetaria o mundo. Elimeleque, ele não afetou o mundo. Quilion e Malom não afetaram o mundo. E não iriam afetar o mundo. Agora Obed, ele fez parte da geração que afetou o mundo. Se não fosse Boaz, não fosse Ruth, que Deus trouxe depois dos sonhos sufocados, Noemi não teria experimentado um sonho maior. Deus sufocou um sonho que tinha por nome Quilion, que significa franzinho. Deus sufocou um sonho chamado Malom, que significa definhamento. Era um sonho que não tinha futuro, que não tinha sustentação. Noemi estava voltando todo o seu sonho para a construção de uma família que estaria definhada, condenada, se permanecesse na terra de Moabe. Mas Deus acordou Noemi para um sonho que se chamava servo. Alguém que nasceu para servir a Deus, para ser um adorador. Mas para que Deus pudesse gerar esse novo sonho, foi necessário ele abortar o primeiro sonho. Para que o sonho de uma nova família, mas de uma família agora gerada pelo próprio Deus, foi necessário primeiro desfazer a primeira família. Malom não entraria na linhagem do Messias, mas Obed deu para Noemi um neto que fez parte da linhagem do Messias. Deus não ressuscitou Elimeleque, Deus não ressuscitou Quilion, Deus não ressuscitou Malom, mas Deus deu um sonho maior do que Noemi poderia esperar. O sonho de gozar na presença dele, o sonho de se alegrar na presença dele apesar do sofrimento. A descendência de Noemi veio um neto chamado Davi. De Davi vem a linhagem do Messias, do Salvador. Sabe, dos sonhos sufocados aos sonhos de Deus. Noemi trilhou um caminho de sofrimento. O que aprendemos
a jornada com Deus muitas vezes nos leva a momentos de dores e de grandes sofrimentos, onde a vida perde o sentido e às vezes Deus perde o sentido para nós. A vida ela é dura, a vida não é fácil. E pode ser que Deus não vá ressuscitar o filho que você perdeu. O casamento que já foi desfeito. Se nesse momento você se sente no deserto, sente que Deus parece distante, está na escuridão, está num vale profundo, Deus está fazendo o seu mais profundo trabalho em sua vida. Quando nos sentimos péssimos, para baixo, nós temos a oportunidade de batalhar contra o inimigo dentro de nós, que tenta nos impedir de entrar na presença de Deus. Nos dias de dor e sofrimento, nós passamos a desejar menos as coisas resolvidas e ansiamos mais pela pessoa de Deus. Sentir-se bem não é o alvo final da nossa vida. Eu sei que todos nós buscamos felicidade, mas o conceito que temos de felicidade ele é errado. Nós não fomos criados por Deus e colocados neste mundo para sermos felizes, mas para honrarmos e glorificarmos a Deus. E muitas vezes nós nos apegamos à felicidade e perdemos de vista os sonhos e os planos de Deus. Qual é a oração que você tem feito diante de Deus, uma vez que teus sonhos foram arrancados, sufocados? Deus, devolva-me Elimeleque, devolva-me Quilom, Malom. Essa tem sido sua oração. Devolva-me o sonho que foi tirado de mim, arrancado. Então será que você tem orado a Deus? Dá-me mais de ti, para que eu possa sonhar sonhos melhores, os teus sonhos. Olhe para o seu sonho. Como é que você oraria por ele agora? Seja honesto. Faça uma oração silenciosa. Nesse momento, você e Deus, entrega tudo a Deus. Confia nele. Ele tem o melhor para você. Deus te abençoe.